Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexão UFO Brasil. Agradeço a presença de todos. E está fazendo muito frio aqui no Rio de Janeiro. Nossa Senhora, hoje é dia 14 de agosto de 2019, está muito frio por aqui. Há 2 dias atrás estava fazendo um calor danado, muito calor, estava andando de bermuda e sem camisa, bermuda e camiseta. Hoje, em questão de 2 dias, estou fazendo um frio intenso, ou seja, a temperatura ela muda de um dia para o outro. Um dia está fazendo 30 e poucos graus, outro dia está fazendo 8, 7 graus, uma coisa de louco. Realmente o que está acontecendo nos dias atuais, a cada dia que passa a natureza ela fica mais agressiva, mais violenta, mais mudanças acontecem. De acordo com o site Breaking Real News, é um site norte-americano, um especialista chamado Ovad, inclusive ele é até um rabino, ele associa eventos escritos que foi deixado pelos apóstolos, fatos bíblicos, com os acontecimentos dos dias atuais, e ele afirma que tem uma chance muito alta da existência de Nibiru. Na verdade, ele praticamente dá certeza, né? Da certeza da existência de Nibiru, que esse astro estaria sim influenciando no que estamos sentindo na Terra hoje. Ou seja, essa onda de calor excessiva, frio excessivo. Por exemplo, vai ter um furacão, ciclone Croza, que vai atingir o Japão em cheio. Realmente o Japão já está sofrendo muitas consequências. Realmente, cada ano que passa, tudo está ficando mais excessivo, de uma forma muito rápida. A temperatura ela está, ou seja, o clima ele está muito alterado. As geleiras derretendo em alta velocidade, os mares aquecendo. Isso tudo tem a ver, de acordo com o Ovad, fatores astronômicos. E o mais engraçado é que os estudos de Ovad é praticamente o mesmo do meu. Eu também associo a Bíblia, eventos, fatos espirituais, com a ciência hoje em dia, com os fatos que estão acontecendo nos dias de hoje, como dores de parto. Então eu acredito que a nossa civilização, a nossa era vai pegar o apocalipse. Porém, eu não dou datas, mas as coisas estão acontecendo num ritmo muito acelerado, tá? Muito acelerado. De 2015 para cá, os eventos ficaram mais intensos e realmente isso é inegável. Bom, então vamos lá. Eu vou ampliar a fonte com a lupa. E por favor, meus amados, compartilhem esse vídeo, essa live, tá ok? Especialista Nibiru. Após a mudança de polos magnéticos, as pessoas viverão por centenas de anos. Né? Isso aqui é de janeiro, não é tão antigo, também não é tão recente. Mas vejam só o que tem a ver as auroras boreais e inversão de polaridade de uma forma repentina. Ou seja, fica uma live um pouco demorada, porque tem que explicar fatores científicos para os senhores poderem entender. E o que significa isso daqui? Após a mudança de polos magnéticos, as pessoas viverão por centenas de anos. Ou seja, de acordo com o Ovad, depois que terminar de inverter os polos magnéticos, os cataclismos tiverem ocorrido, realmente, quem sobreviver aos cataclismas vai viver por vários anos, porque a Terra ela vai ter chegado no eixo, tá? Ou seja, não vai ter mais evento nenhum que poderá atingir o planeta, porque já vai ter, tudo que tiver que ocorrer já vai ter ocorrido. Então foi isso que eu entendi. Então ele usa textos bíblicos, vejam só: pois através de mim os seus dias aumentarão e os anos serão acrescentados à sua vida, né? Mas enfim, vejam só que interessante. O governo dos Estados Unidos da América divulgou recentemente um relatório mostrando que o polo norte magnético está mudando muito mais rapidamente do que se pensava anteriormente, indicando que algo estranho está acontecendo nas profundezas da crosta terrestre.
Bom, aqui fotos de uma aurora boreal da Noruega. Vejam isso. Muito bonito, né? Essa radiação. Então eu vou explicar aos senhores o que é uma aurora boreal, tá? Mas eu vou explicar isso no final do vídeo. Primeiro eu vou fazer a leitura, eu vou explicar o que significa isso. A aurora boreal, já vou resumir de uma vez. É uma brecha que a magnetosfera tem no Polo Sul e no Polo Norte, por onde a radiação solar ela consegue penetrar na Terra e ela explode diretamente com a atmosfera. Então, a aurora boreal, esse efeito de luz, são os raios cósmicos explodindo, os raios solares explodindo diretamente com a atmosfera. Então são brechas que a magnetosfera tem. Depois eu vou mostrar isso mais abaixo. Então, de acordo com o World Magnetic Model, ou seja, o modelo magnético mundial que rege os sistemas de navegação modernos, passou recentemente por uma atualização não programada. Esta atualização adiada por causa do desligamento do governo dos Estados Unidos, que é um componente vital de quase todos os sistemas de navegação em uso atualmente. O modelo atual criado em 2015 deve permanecer válido até 2020, mas o polo magnético está mudando tão rapidamente que as autoridades decidiram que precisava ser ajustado. Ou seja, esse modelo, através desse equipamento, os satélites de navegação, computadores de bordo, navios, aviões, tá, seguem esse padrão e automaticamente tem a ver com o polo norte magnético. Como que ele está se invertendo de uma forma tão rápida, precisou ser ajustado antes do tempo. Ele é atualizado de 5 em 5 anos, ou seja, 2015 a 2020, 20 a 2025. Só que não chegou a 2020, já precisou ser atualizado, porque senão ia dar problema, ia dar M nas navegações. Então por isso que precisou ser atualizado antes do tempo. E o que tem a ver essa inversão de polaridade com magnetosfera fraca e com Nibiru? O que tem a ver isso? Magnetosfera fraca com a inversão com a inversão de polaridade repentina e com o astro intruso. O que tem isso a ver? Então eu vou explicar bem logo abaixo. Aqui tem o modelo da magnetosfera. O polo magnético é principalmente o resultado de fluidos ferrosos movendo-se no núcleo da Terra. Nos últimos 30 anos, a taxa de distância que o polo norte magnético se move por ano acelerou de cerca de 9,3 milhas por ano para cerca de 34 milhas por ano, saindo do norte do Canadá, cruzando o Oceano Ártico rumo à Sibéria. E o Volvagia, cujos filmes em Nibiru acumularam centenas de milhares de visualizações, atribui, inclusive ele tem um canal no YouTube, essa recente anomalia no polo magnético, a aproximação da mega estrela e sua constelação acompanhante. Na verdade, é o seu sistema, né? Sistema de luas, meteoros, né? Não é constelação. Os cientistas concordam que um grande corpo astronômico iria criar uma perturbação no campo magnético de Selvadia, quebrando os Real News. Uma estrela desse tamanho teria necessariamente o seu próprio campo magnético e isso influenciaria os fluidos ferrosos. Por que ele usa o termo estrela? Porque cogita-se que Nibiru ele não seja um planeta, assim descrito, né, pelos sumérios e tal, mas em termos astronômicos, astrofísicos, esse corpo celeste, ele na verdade é uma estrela anã marrom, fracassada, muito magnética, demais. Por ser magnética, por onde ele passa, ele sai carregando luas e sai carregando detritos, e automaticamente isso fica girando em torno dele. Então ele tem o seu próprio sistema por ser muito magnético. O nosso Sol ele é magnético. Então automaticamente o Sol tem um sistema de planetas, asteroides, luas. Toda estrela, né, ela tem, geralmente ela tem o seu sistema. Então tudo que é magnético, é muito magnético, tem o seu sistema, porque ele atrai corpos ao seu redor. E o que isso tem a ver com
influenciando os fluidos ferrosos. É aí que eu vou chegar. Por isso que mais embaixo eu vou explicar melhor. Que o nosso planeta ele possui no seu núcleo metais, bem abaixo das placas tectônicas. Com as placas tectônicas também, a base dela é constituída por vários metais, mas, ou seja, no núcleo interno, externo, o próprio manto do planeta é constituído por metais derretidos. Então, automaticamente, algo magnético que vindo de fora, conforme ele vem se aproximando, ele causa um distúrbio nesses fluidos ferrosos. E aí causa uma anomalia no núcleo planetário. O campo magnético gerado, acho melhor explicar isso mais depois, senão vai sair fora do que esse especialista está dizendo. Então, mas depois eu falo a respeito disso. Vamos lá. O polo magnético move-se naturalmente. Tá? Sabe-se que até que se desloca os hemisférios, transformando o polo norte magnético no polo sul magnético. O polo norte magnético no sul magnético. À medida que os polos se deslocam, o campo magnético enfraquece, ou seja, vira e mexe, o norte magnético vai para o sul e o sul vai para o norte. Mas só que isso demora muitos anos. Demora aí talvez 1 milhão de anos para acontecer. Essa troca. Aí vira e mexe, aí troca de novo. Aí vai trocando sucessivamente, assim como o Sol. Só que o Sol é de 11 em 11 anos. À medida que está fazendo essa troca, o escudo eletromagnético, que é a magnetosfera, ela enfraquece. À medida que os polos se deslocam, o campo magnético enfraquece. Os cientistas não compreendem inteiramente os processos por trás dessa mudança, mas antes pensavam que um movimento tão dramático exigia vários séculos. Um estudo recente de magnetação fossilizada em rocha indicou uma reversão geomagnética que ocorreu há menos de 100 mil anos. O estudo concluiu que uma reviravolta completa dos polos magnéticos aconteceu há 144 anos atrás. A última reversão geomagnética completou a última reversão geomagnética completa ocorreu há cerca de 780 mil anos atrás, tipo quase 1 milhão de anos. Medições geomagnéticas modernas mostraram que o campo magnético da Terra está desaparecendo rapidamente, em quase 16%, desde o ano de 1840. Ou seja, muito rápido. Muito rápido. Então, em 144 anos, como está aqui, ó, já andou isso tudo, 16%. Ovadia sugere que tal mudança de polo pressagia a chegada de Nibiru. Ele baseou isso em sua pesquisa sobre fontes judaicas clássicas. Então ele associa a religião também, né? A espiritualidade. Eu acho isso bem interessante. O Midrash afirma que Deus iniciou o dilúvio no tempo de Noé movendo 2 estrelas. Explicou Ovadia. Isso causou uma mudança nos polos do mundo. O norte tornou-se o sul. A terra seca tornou-se oceanos, os oceanos secaram. Então houve uma mudança geral, onde tinha oceano secou e onde não tinha se tornou oceano. Nibiru irá mudar os polos magnéticos de volta para o que era antes de Noé. Como resultado, as pessoas viverão por muito mais tempo, centenas de anos, como foi descrito na Bíblia. Mas enfim, um exemplo disso é o desaparecimento do continente de Mu, Atlântida. Então realmente isso mostra que no passado houve grandes transformações. E no futuro haverá também. Só não se sabe quando. Ovadia afirma que o processo messiânico que traz essa realidade pré-diluviana é descrito em termos inspiradores, até temíveis na Bíblia, mas os resultados serão bastante utópicos. Os cientistas e a cultura ocidental descrevem eras anteriores como muito piores, disse Ovadia. Eles tentam fazer as pessoas acreditarem que a tecnologia é a resposta para tudo, que mais tecnologia significa uma vida melhor. O Messias está no futuro, esperançosamente no futuro, muito próximo, mas terá muitos elementos dos tempos bíblicos, que serão uma grande melhoria sobre o que temos agora, sem guerra, sem doença, sem fome, né? E a natureza será revivida, renascida, né? Então aqui no contexto espiritual, né? Realmente. E isso realmente está na Bíblia, né? Realmente a nossa ciência era para trazer um conforto, mas devido a essa elite global não deixa isso. Quem tem um conforto é a elite, nós não.
Nós não temos esse conforto. Muito pelo contrário, a tecnologia está servindo para destruir a nossa saúde. Um exemplo são os medicamentos. Os medicamentos, ao invés de nos curar, piora ainda mais a nossa saúde, Pombas. Né? Os cientistas confirmam que a mudança do polo magnético está acontecendo e que terá um grande impacto no planeta. Pesquisadores estimam que o campo magnético do planeta já perdeu 30% de sua intensidade nos últimos 3.000 anos e prevê que caia para perto de zero nos próximos séculos. Esse fenômeno é conhecido como anomalia do Atlântico Sul e é responsável por um número crescente de falhas eletrônicas no satélite de navegação e comunicação e pode afetar as redes elétricas ligadas à Terra. Essa mudança de polaridade do planeta também está por trás de surtos de aves migratórias que se tornam confusas e morrem. Então vou explicar esse parágrafo aqui. A anomalia do Atlântico Sul, chamado AMAS. A sigla é Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Os senhores podem pesquisar a respeito. O que significa isso? Como eu sempre falo nos vídeos, a magnetosfera é uma espécie de casulo que pode ter um escudo em torno da Terra, um escudo magnético, um escudo elétrico. Quando se fala magnético, é elétrico, é a mesma coisa. Tá? É um escudo elétrico em torno do nosso planeta. Pois bem, esse escudo ele está enfraquecido, tá? Por causa de anomalias no núcleo do planeta. Ele está enfraquecido. E com isso, os polos estão se vertendo muito rápido. Pois bem, daí a magnetosfera está cheia de buracos. E a maior anomalia está em cima da região sul do planeta, ou seja, no Brasil. É isso mesmo, bem no Brasil e no Atlântico, por isso que o nome Anomalia do Atlântico Sul. É uma área imensa que pega o Atlântico, pega Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, então justamente em cima de nossas cabeças está esse buraco. E quando passam satélites por ali, é isso mesmo, satélites por essa região, os satélites têm que ser revestidos, é isso mesmo, ser revestido, se não me engano é por chumbo, para não deixar, para não sofrer uma interferência devido às explosões solares. Então realmente está acontecendo coisas sérias, muito sérias, e isso realmente preocupa. Porque quando é jogado na mídia, é jogado de maneira totalmente distorcida. Então é isso que eu quero mostrar aos senhores, que eu não sou dono da verdade, mas eu quero mostrar aos senhores o que realmente está acontecendo. Essa redução no campo magnético do planeta pode ter uma outra implicação mais alarmante do que apenas incomodar a navegação, os sistemas de navegação. Tá? O campo magnético protege a Terra da maioria das radiações e partículas nocivas emitidas do Sol. Um artigo desta semana no UNDARC foi citado por Daniel Baker, diretor do Laboratório de Física. Então aqui está o nome das pessoas, tá? Aqui, para quem diz que a fonte é confiável e tal, aqui está o nome das pessoas, né? Tá a fonte tudo direitinho. Ele é diretor do Laboratório de Física, Atmosfera e Espacial da Universidade de Colorado e é um dos especialistas do mundo sobre como a radiação cósmica afeta a Terra. Baker expressou temores de que parte do planeta se tornarão inabitáveis durante uma radiação magnética desse tipo. Os perigos poderiam incluir fluxos devastadores de partículas do Sol, raios cósmicos galácticos e raios ultravioleta aprimorados de uma camada de ozônio danificada pela radiação, para citar apenas alguns. Vamos lá. De fato, alguns depois que as primeiras escalas de tempo de polaridade magnética foram produzidas, os cientistas começaram a explorar a possibilidade de reversões estarem ligadas a extinções baseadas na hipótese de que partículas de alta energia presas no cinturão de radiação de Van Allen poderiam ser liberadas e bombardear a Terra. Testes de relações entre extinções e reversões são difíceis. As análises estatísticas não mostram evidências de correlações entre reversões e extinções, mas a possibilidade não foi descartada. Outro efeito colateral, mais estético, mas menos bíblico dos polos magnéticos mutáveis, podem ser o surgimento da pitoresca aurora boreais,
aí que eu vou falar daqui a pouco, conhecida também como aurora boreal, muito mais ao sul do que se vê atualmente. Assim como o Polo Norte magnético desce para a metade do sul do planeta, a totalidade da população mundial tem a oportunidade de ver um belo espetáculo de luzes, né? Mas enfim, então, de acordo com esse especialista, o que está causando tudo isso é a chegada do astro. Agora, eu vou mostrar algumas fotos e eu vou explicar aos senhores. Meu computador foi formatado, né, recentemente, então gastei um bom dinheiro para arrumar o computador. Se eu não gastei mais porque eu mesmo conserto, mesmo arrumo. Mas o HD deu problema, a memória RAM, enfim. Aí eu perdi tudo. Tinha vários estudos, cada vez eu estava coletando mais, só que acabei perdendo, né? Aí tem que começar do zero. Aí depois eu vou ter que salvar, porque toda vez tem que formatar o computador perdendo aqui arquivos importantes, porra, aí chega uma hora que vai ser difícil. O que está acontecendo é o seguinte. Primeiramente eu vou explicar o que é a magnetosfera. A maioria dos senhores sabem, porque eu explico isso muito no canal Olhos no Céu. Vou começar por esse vídeo aqui. O que é magnetosfera e o que é mudança de polos? E quais são as duas coisas? Primeiramente, polos magnéticos é o seguinte: nosso planeta ele tem polaridades assim como se fosse uma pilha. A pilha não tem o polo norte e o polo sul, a bateria do carro não tem positivo e negativo. O nosso planeta também tem isso. Os astros também têm isso. Ou seja, o nosso planeta funciona o seguinte: isso aqui é o planeta Terra. Essa imagem aqui não tá muito legal. Deixa eu ver se eu encontro outra. Essa aqui, ó, ótimo. Vou começar por essa aqui. Através dessa foto, vou explicar o que é polo magnético. Primeiramente, essa foto aqui, ó, tá melhor, essa imagem. O planeta ele gera um campo magnético. Essa energia, ela flui por baixo do planeta, vamos dizer assim. Ela flui por baixo. Essa energia ela flui pelo sul geográfico. Ela flui pelo sul geográfico. Isso mesmo. O campo de força ela flui pelo sul geográfico do planeta. Aí, daí ela contorna e volta pelo norte geográfico. Então, o norte magnético é o sul geográfico e o sul magnético é o norte geográfico. Pois bem, anos e anos vem mudando. Ou seja, o norte magnético ele vem vindo para cá, de acordo com o cursor do mouse, ele vem vindo para cá, e o sul vem acompanhando. Chega uma hora que o sul magnético fica bem aqui e o norte magnético aqui. Beleza, eles continuam, no decorrer dos anos, eles continuam fazendo essa troca. Durante milhares de anos. Aí, chega um determinado momento que inverte. Que o norte magnético, por onde funciona, é guiado os animais, as aves, animais marítimos, seguem essa parte mais forte, essa parte forte do fluxo de energia gerado pelo planeta, por onde o sistema de navegação funciona para se locomover, até mesmo satélites. Vai chegar um momento que essa energia, que o norte magnético, vai para o norte geográfico e o sul magnético vai para o sul geográfico. Aí passa milhões de anos, novamente, inverte. Mas o que está acontecendo é o seguinte: até então isso é normal. O que está acontecendo é que tal fato, essa energia, ou seja, a energia, o campo de força da Terra, está mudando de posição muito rápido, muito além do normal. Se ele está muito além do normal, está acontecendo uma anomalia planetária. Uma anomalia bem no núcleo, bem no manto do planeta, envolvendo o núcleo interno
basicamente com o núcleo externo, que são metais. Está acontecendo uma anomalia bem no núcleo, que é onde é fabricada essa energia. E como resultado, como eu falei, agora entra a magnetosfera. A magnetosfera está se enfraquecendo devido a essa mudança de polaridade, porque conforme vai mudando os polos voando, vão se movimentando, a magnetosfera vai apresentando falhas, ela vai ficando fraca. É nisso que a radiação ela entra com mais intensidade, a radiação solar. E também, a não entender, a magnetosfera está enfraquecendo também por conta do próprio anomalia no núcleo. Então uma coisa puxa a outra. Aí que entra a situação do astro intruso. Então vamos ler aqui, ó. Ou seja, ele se origina no núcleo, magnetosfera. O campo magnético repele a maior parte da radiação das partículas que vem continuadamente do Sol. Temos aqui a ilustração do Sol emitindo plasma. E daí, depois eu vou entrar na aurora boreais. O campo magnético da Terra, que são essas linhas. Vejam só, ele flui por baixo e contorna. Vejam só, podemos acompanhar aqui a linha, o desenho, ó, e contorna o sul. O do sul vai para o norte, ó, com essa linha. É um escudo energético, elétrico. Daí ele repele automaticamente a luz solar. Como está aqui na seta, vejam só a setinha amarela, significa o quê? Que esse campo ele tem uma falha natural bem nos polos, que é aí que são as auroras boreais. Dá para se ver no norte e no sul. Por isso que em nenhum outro lugar do planeta dá para ver auroras boreais, por causa da magnetosfera, que protege da radiação. Mas como ela está ficando fraca, locais que não são no Polo Sul, no Polo Norte, também já estão se vendo auroras boreais, como na China e em outros locais. Eu estava vendo a aurora boreal. Eu vi no ano passado, em dezembro. Estava eu e um colega, nós vimos. Aqui no Rio de Janeiro. Isso é por quê? Porque as partículas solares estão encontrando brechas na magnetosfera e estão explodindo na atmosfera. E daí desse efeito de luzes. O nosso canal é ciência. Por isso que os nossos canais crescem a cada dia. Então os senhores estão entendendo? É aí que está sendo relacionado o estudo de Ovadia e o meu também, né? Vejam só. Então ele é formado, vejam só, ele se origina, a magnetosfera, no núcleo onde o movimento de correntes numa camada feita de níquel e ferro líquido gera campos elétricos e magnéticos. Ou seja, aqui na ilustração, a imagem não está boa, uma bilha de ferro gigantesca girando com alta rotação e mais acima uma camada pastosa chamada núcleo externo. Daí gera um efeito dínamo, cria um atrito ali e gera corrente elétrica. O próprio manto da Terra, o próprio magma, também tem eletricidade. Daí essa eletricidade é gerada e contorna todo o planeta, formando um escudo. Se o núcleo estiver sofrendo uma anomalia, uma perturbação, automaticamente vai apresentar falhas. Vai apresentar uma falha na magnetosfera e uma mudança brusca na mudança de polo, ou seja, vai trocar muito rápido. E quais efeitos disso? Quais são os efeitos disso, da magnetosfera fraca? Péssimos. Eventos atmosféricos, como tornados, como eu venho sempre falando, tempestades, um exemplo é o Croza, que está chegando no Japão, e realmente já está causando problema, como foi o Lekman na China, que realmente causou muita destruição. Esses eventos vão ficar cada vez mais fortes, mais frequentes. Por quê? Excesso de radiação solar aquecendo o planeta todo. Aí os cientistas estão dizendo que simplesmente é poluir menos. Agora não adianta mais. Na altura do campeonato,
Tem a mão do homem, que automaticamente está poluindo muito. Realmente está poluindo muito. E também desmatamentos. Mas isso não é o fator resultante, porque o desmatamento e poluição afeta somente a atmosfera e não afeta a magnetosfera. Porque vejam só, nessa alta foto ilustrativa, o que segura o rojão do Sol é o escudo eletromagnético, não é a atmosfera. Então daí os cientistas não falam isso. Na Rede Globo, na SBT, não falam isso. Não falam em lugar nenhum. Só fala que tem que preservar a atmosfera. Mas o que segura o rojão todo é a magnetosfera. E a magnetosfera ninguém fala. Por que não tocam cientistas renomados, estudados? Por que não falam na importância da magnetosfera? Por que eles não falam na televisão que a magnetosfera está sendo prejudicada? Que é por isso que estamos sentindo os eventos climáticos. Por que não falam isso? Isso é tapear os bobos, vamos dizer assim, os trouxas, dizendo que é só a atmosfera que está enfraquecida, né? Tal. Aí quem vê assim, depois as pessoas pensam, não, só tem a atmosfera e acabou. Não, acima da atmosfera tem esse escudo magnético que nos protege contra explosões solares. Então é isso que está acontecendo. Está sendo falado na mídia que que realmente tem que despoluir o mais rápido possível por causa do aquecimento global e que a atmosfera está sendo prejudicada. Beleza, show, mas não é falado que o pior por trás, é isso que eu estou querendo dizer, não está falando o pior por trás. Só um minutinho, meus amados, só um minutinho, por favor. A televisão estava muito alta no outro cômodo, fui lá baixar e está até atrapalhando o raciocínio, poxa. Mas então, o que eu estava dizendo agora, o que significa o que o Ovad dizia a respeito das interferências do fluido, né, do líquido, né, do ferro líquido com a estrela, com a chegada dessa estrela magnética. Ou seja, faz todo sentido o núcleo planetário, como tem nessa foto. Vejam só, seria bem assim, como eu venho sempre falando, o núcleo do planeta, essa esfera, sendo como metal, uma base de ferro e níquel sólido, depois o seu núcleo externo, sendo também por metais como rochas derretidas, silicatos, também níquel, estanho, tá? Também derretido, que faz esse circuito elétrico. Ou seja, como está bem aqui, nessas camadas da Terra, como supostamente, né, o mais aceitável, supostamente. Então, praticamente, o interior do planeta é magnetismo puro. Porque o núcleo interno é metal, o núcleo externo é metal, o manto metal puro. O manto superior, a crosta terrestre também é metal, ou seja, as placas tectônicas também, a rocha também com metais, o planeta todo é metal. Vocês estão entendendo como as coisas funcionam? E algo magnético, vindo não se sabe de onde, se aproximando, causa uma interferência no núcleo. Então, vocês estão entendendo a lógica do estudo? Por isso que os cientistas já estão dizendo que o núcleo externo está subindo para o manto.
subindo para a superfície. Isso aqui, ó, está subindo, tá, em cinza, tá, que seria o núcleo externo, está subindo para o manto, para a crosta terrestre. Está tendo anomalias. Sendo algo magnético, está mexendo, sacudindo o núcleo do planeta, para lá e para cá, fazendo esses metais fluírem. E não só o planeta Terra, mas todo o sistema solar abalado. Não só o planeta Terra sofre, mas o Sol. Por isso que o Sol também, ele estando no mínimo solar, ele está agressivo. O mínimo solar chegou a 800. Então todos os planetas estão sendo abalados, todas as potências estão sendo abaladas. Cientistas estão vendo terremotos de 5.0 na Lua. E não era para chegar a esse ponto. Terremoto em Marte foi registrado pela sonda. Então é isso. Eu espero ter sido claro, bem claro para os senhores, o que se baseia, o que esse especialista quis dizer a respeito da interferência do fluido magnético do planeta e a mudança brusca, repentina. Ou seja, o planeta, resumindo, está mudando rapidamente os seus polos magnéticos, tá, devido a perturbações no núcleo planetário. E o que ele falou bate com o que eu venho estudando, devido a essa anomalia. Então é isso, meus amados. Boa noite a todos, paz e luz, e até a próxima. Fiquem todos na paz do Criador.